Por que o dinheiro flui para mim de tantas fontes diferentes? Por que eu me sinto tão confortável em receber grandes quantias de dinheiro? Por que eu mereço viver com tanta abundância financeira? Por que eu sou tão boa em criar novas fontes de renda? Por que eu administro o meu dinheiro com tanta sabedoria? Por que as oportunidades financeiras certas aparecem para mim na hora perfeita? Por que eu atraio tantas situações que aumentam minha renda? Por que é tão fácil para mim tomar decisões financeiras inteligentes? Por que eu tenho tanta clareza sobre os meus objetivos financeiros? Por que eu estou sempre evoluindo na forma como lido com o dinheiro? Por que eu tenho uma relação tão leve e positiva com o dinheiro? Por que o dinheiro gosta tanto de ficar comigo e se multiplicar? Por que eu sempre encontro formas criativas de ganhar mais dinheiro? Por que é tão seguro para mim ter muito dinheiro? Por que eu me sinto tão em paz ao ver meu dinheiro crescendo? Por que eu sou tão disciplinado com meus hábitos financeiros? Por que o universo conspira tanto a favor da minha prosperidade? Por que eu mereço receber tanto dinheiro por aquilo que eu faço? Por que eu tenho tanta facilidade em cobrar o valor justo pelo meu trabalho? Por que as pessoas aceitam tão bem o valor que eu cobro? Por que cada dia aparece uma nova oportunidade de ganhar mais? Por que eu sou tão receptora da abundância em todas as áreas, inclusive no dinheiro? Por que eu sinto tanta gratidão pelo dinheiro que chega até a mim? Por que eu me sinto tão confiante falando sobre dinheiro? Por que eu consigo aumentar minha renda com tanta naturalidade? Por que a energia do dinheiro combina tanto comigo? Por que as coisas dão tão certo quando eu decido crescer financeiramente? Por que eu sempre atraio parcerias que melhoram minha situação financeira? Por que eu consigo transformar conhecimento em dinheiro com tanta facilidade? Por que eu sou tão capaz de construir riqueza de forma honesta e ética? Por que eu consigo pagar minhas contas com tanta tranquilidade? Por que sempre sobra dinheiro para eu investir e realizar meus sonhos? Por que eu me sinto cada dia mais confortável ao ganhar mais dinheiro? Por que eu mereço tanto viver uma vida financeira abundante? Por que eu tenho acesso a tantas ideias que geram dinheiro? Por que o dinheiro chega até mim mesmo quando eu não espero? Por que eu atraio tanta prosperidade mesmo sendo quem eu sou? Por que é tão normal para mim lidar com grandes quantias de dinheiro? Por que eu sou tão boa em aproveitar as oportunidades que aparecem? Por que eu sou tão confiante na minha capacidade de enriquecer? Por que o dinheiro entra na minha vida de forma cada vez mais constante? Por que eu tenho tanta facilidade em organizar e planejar minhas finanças? Por que eu consigo manter a calma e a clareza em todas as decisões financeiras? Por que é tão prazeroso para mim ver meu patrimônio crescer? Por que eu sou sempre guiado para escolhas financeiras que me favorecem? Por que a abundância financeira é o meu novo padrão natural de vida? Por que eu atraio clientes tão certos e tão alinhados comigo? Por que meus clientes valorizam tanto o meu trabalho? Por que é tão fácil para meus clientes me encontrarem? Por que meus clientes pagam com tanta alegria e tranquilidade? Por que eu sou a escolha ideal para os clientes que eu mais desejo? Por que meus clientes confiam tanto em mim e no meu serviço, produto? Por que eu atraio clientes tão respeitosos e comprometidos? Por que meus clientes percebem tanto valor naquilo que eu entrego? Por que os clientes certos chegam até mim na hora exata? Por que eu tenho tanta clareza sobre quem são meus clientes ideais?
Por que meus clientes se sentem tão bem atendidos por mim? Por que eu me comunico tão bem com meus clientes? Por que meus clientes ficam tão satisfeitos com os resultados que eu entrego? Por que é tão natural para mim vender para os clientes certos? Por que meus clientes gostam tanto de indicar meu trabalho para outras pessoas? Por que eu atraio tantos clientes que têm condições de pagar pelo meu melhor? Por que meus clientes confiam tanto no que eu recomendo? Por que eu me sinto tão à vontade ao falar do meu trabalho para clientes? Por que meus clientes entendem com tanta facilidade o valor do que eu faço? Por que eu tenho tanta facilidade em fechar negócios com clientes ideais? Por que meus clientes pagam no prazo e sem dramas? Por que eu consigo criar relações tão duradouras com meus clientes? Por que meus clientes retornam para comprar mais de mim? Por que eu sou lembrado com tanto carinho pelos meus clientes? Por que meus clientes sentem tanta segurança ao fechar comigo? Por que eu atraio tantos clientes que respeitam o meu tempo e as minhas condições? Por que eu tenho tanta habilidade em ouvir e entender meus clientes? Por que meus clientes sentem que ganham muito ao investir no meu trabalho? Por que meus clientes gostam tanto da forma como eu entrego meu serviço-produto? Por que é tão comum meus clientes elogiarem meu trabalho? Por que clientes incríveis chegam até mim de forma tão natural? Por que cada novo cliente parece se encaixar tão bem comigo e com o meu negócio? Por que eu atraio tantas pessoas dispostas a valorizar minha entrega? Por que eu me sinto tão confiante diante dos meus clientes? Por que os clientes ideais me encontram mesmo em meio a tantas opções? Por que eu consigo lotar minha agenda com clientes alinhados e prósperos? Por que meus clientes sentem tanta verdade e autenticidade em mim? Por que meu trabalho gera resultados tão bons para meus clientes? Por que meus clientes sentem vontade de continuar comigo por muito tempo? Por que meus clientes gostam tanto da forma como eu me relaciono com eles? Por que eu estou cercado de clientes que me respeitam e me valorizam? Por que os clientes certos chegam até mim de maneira tão fluida e constante? Por que é tão prazeroso para mim atender e servir meus clientes? Por que cada cliente que entra na minha vida traz mais crescimento e prosperidade? Por que meus clientes me enxergam como uma referência naquilo que eu faço?